Sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Isso Retrofit e aos amantes dos negócios imobiliários, do mercado imobiliário. Fugimos um pouco do tema em algumas edições, né? Mas hoje a gente vai entrar de cabeça. Vocês não têm noção. Giancarlo Chiarati comigo mais uma vez. Obrigado, meu irmão. Estamos aqui, né? Sempre. Sempre. E aí, assim, a gente tinha uma expectativa de trazer esse entrevistado, que é um grande amigo nosso, apenas em 2025, para vocês entenderem a agenda dele, e aí pelo currículo vocês vão compreender. Tivemos a sorte e conseguimos trazê-lo em 2024 para vocês. Prestem atenção, hein? Nascido e criado em Belo Horizonte, tá? Minas Gerais, fez administração de empresas na cidade, e o início da carreira dele foi em 2007, aos 21 anos de idade. Uma casa chamada Casa Mineira. Começou como corretor, tá? E no mesmo ano, alcançou a marca de primeiro lugar em vendas mensal da casa. No primeiro ano. Em 2 anos se tornou líder de fechamentos, isso aos 22 anos de idade. E uma ascensão meteórica, se tornou diretor da Casa Mineira aos 24 anos. Isso nós estamos falando de 3 anos, tá? O trabalho chamou tanta atenção, obviamente, que ele vai contar todo o currículo dele, que em 2019 iniciou uma parceria com o Quinto Andar, que vocês conhecem bem, que resultou posteriormente na união das duas empresas. Com isso, se tornou diretor comercial do Quinto Andar, última função exercida na casa. Nós estamos falando de um cara que é top 50 mais influente do Brasil no mercado imobiliário. Admar Cruz. Amigo, muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Maravilha, obrigado, Dauno, obrigado, Gian. Feliz de estar aqui com vocês, né? Essa cidade boa aqui de Santos, eu que sou de Minas, vejo o mar, fico doido. A praia chama a atenção de todo mundo. E depois dessa apresentação de luxo, nossa senhora. Ah, que isso, né? Um currículo invejável, era o nome que a gente já queria trazer pro nosso público. Legal. A gente quer falar de mercado imobiliário, a gente quer falar do empreendedorismo, que é o nosso objetivo aqui. E assim, acho que todo mundo tá curioso. Queremos saber do seu currículo, mais detalhes do que eu passei pro público. Como é que foi, né, essa saída da Casa Mineira pro Quinto Andar e hoje o que você tá fazendo, se você puder contar pra gente. Maravilha, óbvio, né? Maravilha. Primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que eu sinto super em casa. Eu acho que antes de mais nada é legal falar que eu sou um investidor aqui da Retrofit, né? Então eu já acompanho o projeto desde o início, a gente se aproximou bastante e vejo o trabalho que vocês fazem aqui em Santos, é incrível. Tô investindo, já teve alguns que deu uma boa rentabilidade aí, fiquei feliz. Tem outros aí que já vão estar prontos, né, pra gente vender também. E, poxa, fico feliz de podendo estar aqui com vocês hoje. Acho que, antes de mais nada, a gente é sempre um corretor de imóveis, né? Hoje como empresário, mas a gente carrega essa raiz realmente de estar vendendo, de estar cuidando do patrimônio das famílias, de estar realizando o sonho da casa. E, poxa, falar de mercado imobiliário para mim é uma alegria e satisfação, porque tudo que eu consegui conquistar, eu devo ao mercado imobiliário. Então, fico muito tranquilo desse bate-papo hoje. Então, o Dauno já trouxe aí um pouco sobre essa questão de ter começado como corretor, gerente de vendas, diretor, e me tornei sócio da Casa Mineira. Casa Mineira é uma empresa de 40 anos, super consolidada, que a gente fez um trabalho muito legal lá de tratamento dos leads. A gente se tornou, em Belo Horizonte, a empresa que mais vendia imóveis prontos no Brasil. E confesso que sem a gente saber, a gente só estava fazendo um bom trabalho, aumentando os níveis de conversão, que é um case muito famoso, que é a da Secretaria de Vendas, que a gente conseguiu multiplicar por 5 a conversão em vendas. Então, um lead que chega no topo do funil, ele vinha para baixo com 5 vezes mais conversão que um lead numa imobiliária tradicional ou na antiga operação. Tudo isso fazendo um pré-atendimento, um acompanhamento do lead, trazendo tecnologia ao processo. A gente chegou a atingir na Casa Mineira 2,4 bilhões de VGV no ano. É porrada. O número é muito alto. É um número bem legal, assim, a gente orgulha muito de falar. A gente vendia bem, antes de iniciar esse processo todo de transição, a gente vendia aí cerca de 40 imóveis, que é um número legal, mas a gente chegou a atingir picos de 430 imóveis no mês. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Dá pra entender a fusão, né? Depois com o Quinto Andar, porque, cara, é astronômico. E aí foi muito legal, porque a gente começou a aproximar muito do mercado imobiliário, tive a oportunidade de conhecer excelentes amigos com a iniciativa que a gente criou, que foi do portal Casa Mineira. A gente abriu o nosso site
com a nossa equipe de tecnologia, uma equipe comercial de ponta, para outras imobiliárias anunciarem do Brasil inteiro. E aí tinha muito aquela pergunta, falou assim, mas São Paulo era muito forte, sabe? E aí falou assim, mas por que o cliente vai procurar Casa Mineira? Por que vai dar certo? Vai comprar um imóvel em São Paulo, vai procurar Casa Mineira? E aí tinha uma máxima que a gente já estava treinadinho, que a gente virava e falou assim, mas não tem Casas Bahia e Pernambucanas? Quais problemas você tem com os mineiros? Conheço e tal. Aí a pessoa vai falar assim, porque já não associa, né? A Casas Bahia e Pernambucanas, você não associa ao Estado, né? Nossa, porque já criou uma marca, né? E aí a gente se tornou parceiro do Quinta Andar em Locação em 2019, foi uma parceria muito boa. A gente tinha uma carteira de locação na faixa de 3.200 imóveis administrados e a gente multiplicou essa carteira exponencialmente em 2 anos, tá? E quando o Quinta Andar entrou em venda, a gente começou a conversar sobre a possibilidade da parceria, que acabou acontecendo a aquisição da Casa Mineira pelo Quinto Andar. E aí é aquela coisa, a gente já estava indo muito bem, a gente foi para uma expansão meteórica em cima de compra e venda de imóveis, principalmente em São Paulo, Rio e Porto Alegre, tá? Hoje o Quinta Andar tem números maravilhosos, uma equipe super competente que trabalha nessas praças, divulgado números de mais de 2.200 vendas mês do Quinto Andar nessas 4 cidades. Então você vê assim, a força que tem muita gente que veio dessa cultura da Casa Mineira, porque o Quinta Andar não comprou os números da Casa Mineira, e sim a cultura da Casa Mineira, os processos, a tecnologia de pessoas da Casa Mineira que conseguiu alavancar esses números para compra e venda e que está indo muito bem. Ano passado, eu saí do Quinta Andar, deixei de estar junto na operação, continuo como acionista da operação, no entanto não estou mais no dia a dia. Fiquei um tempo aí organizando as coisas, cumprindo também um período de não competição, que era combinado contratualmente, e agora estou voltando. Agora estou voltando. É um projeto muito legal, que é um projeto que a gente pode falar um pouco mais, sobre imóveis para investidores, imóveis com renda. Hoje, quando a gente olha aí o mercado imobiliário, vender um imóvel alugado, mesmo que ele está dando uma boa rentabilidade, muitas vezes é um processo doído. Só que, geralmente a gente fala, né? Como é que é o melhor jeito de vender um imóvel alugado? Desocupando, tirando o inquilino. Pô, aí não faz muito sentido, né? Mas é de verdade, não tem um processo organizado. E as pessoas que compram imóvel para alugar, elas pegam um imóvel vazio, muitas vezes não tapa nesse imóvel para depois colocar para alugar. Não seria muito melhor a pessoa já entrar com esse imóvel, o imóvel já pronto, já mobiliado e já rendendo? Faz muito mais sentido para quem compra. Você entrega o projeto final inteiro. Entregue. Ele já está performando. Exato. Ele já está performando. E aí que entra o ponto. Hoje, quando a gente compara o mercado de lançamentos imobiliários com metro quadrado muito mais caro e os imóveis prontos, gente, tem um gap enorme. É tipo, regiões que o metro quadrado está sendo trabalhado novinho a R$30 mil, tá fazendo o lançamento a 60 nas regiões mais nobres de São Paulo. Gente, tudo bem que o lançamento tem uma facilidade de pagamento, mas ele não está pronto, não está acabado, não está montado, não está consolidado. E a facilidade de pagamento ele é muito maior, mas tem muito mais vantagem desse imóvel pronto. Trazendo para uma outra realidade, imóveis que o metro quadrado é na faixa de 20 mil, tem imóvel prontinho, novo, sendo comercializado a 11, 12 mil metro quadrado. Gente, imagina já alugado para quem está comprando. Então, tem muita oportunidade no mercado de imóveis prontos hoje. Tá? E muitas vezes as pessoas estão comprando um lançamento com uma expectativa de valorização futura de algo que já está esticado, tá? Sendo que hoje tem coisa pronta que já dá uma rentabilidade, que a pessoa pode diversificar a carteira patrimonial da família dela através de um imóvel já pronto e já performando. Então, a Casa 11, que é a empresa que a gente está fundando agora, a gente está iniciando aí com alguns imóveis em São Paulo de fundos imobiliários que já compraram bem, performaram bem e está na hora de dar saída com rentabilidades, assim, muitas vezes até o dobro do mercado convencional de locação e já montado. Então, a gente está, sem dúvida, aí, muito animado, aproximando aí, a gente pode ir conversando aí durante esse dia a dia. Mas esse é um breve, grande resumo. Boa. Ô Admar, e como que vocês têm encontrado, por exemplo,
tanto parceiros ou até mesmo qual é a forma de dialogar com esse investidor, por exemplo, que gostaria de diversificar o seu patrimônio, optar por uma seleção de imóveis, mas ele ainda não tem muito conhecimento, para ele você ter mais, por exemplo, você conseguir parcelar mais no lançamento, como você colocou, ter mais opções ali de pagamentos e etc, para ele pode ser uma alternativa, porque normalmente você tem ali, na hora de comprar um apartamento, você, né, por mais que ele já esteja performando, você tem ali o custo, né, então você tem que ter o capital imediato. Perfeito. No lançamento você tem ali toda a chamada de capital, os parcelamentos, as facilidades. Então, quais são os participantes de mercado que você está conversando? Investidor final, qual é o papo que você leva com ele, o corretor, qual é o papo? Você já está, por exemplo, montando alguma coisa, treinamentos, alguma coisa para esse pessoal? Legal. Eu acho que é um mercado que, de fato, ele é carente de informação. Mas muitas vezes não porque ela existe, pelo contrário, você tem dados concretos, dados que estão funcionando, mas muitas vezes a apresentação e a forma de organizar essas informações. Hoje, voltando um pouco do lançamento imobiliário, as construtoras não estão vendendo por esse preço porque elas, eu tenho que cobrar caro, tenho que maximizar. Não, é porque elas não conseguem vender por outro preço, porque o custo da mão de obra está mais caro, o custo da construção está mais caro, o custo do terreno, o custo do direito de construir, porque você ainda tem que pagar a prefeitura uma outorga para você construir a mais. Então, eles estão fazendo esse preço de metro quadrado porque tudo ficou mais caro. Só que o imóvel, muitas vezes, eu brinco que o imóvel, ele valoriza com soluços. Ele não valoriza de uma vez. Um carro, lançou um carro novo, mais caro, automaticamente usado também, porque tem a tabela FIPE, né? Porque tem uma lógica de precificação, é automático, né? Mas hoje você vai fazer uma reforma, tá cada dia mais caro, né? Vocês que mexem aí com essa questão de retrofitar o imóvel, a gente tá cada dia mais caro. Por isso que as pessoas, quando vêem o imóvel da Retrofit, ficam apaixonadas, porque elas falam, gente, se eu for fazer isso aqui, gastar a conta dela talvez até o dobro do que a Retrofit gastou, porque você não tem a otimização que vocês conseguem fazer, as negociações, a recorrência, né, a compra melhor. Então, de fato, hoje, quando a gente compara, tem uma diferença grande. Mas aí que tá o ponto. Como que você consegue aproximar mais disso? Financiamento habitacional. É o que a turma chama de alavancagem patrimonial. E sim, você pagar uma pequena parcela do imóvel, fazer um financiamento habitacional e o inquilino do imóvel ou a rentabilidade, porque tem muito imóvel que muitas vezes para Airbnb, que é para short stay, paga a sua parcela. E aí é um golaço. E aí, muitas vezes o corretor não está preparado para as objeções, que a primeira objeção que vem é aquela, fala, mas o juros está muito alto, né? A Selic, né? Subindo cada dia mais, né? E está em tendência de subida. Mas é exatamente isso. Tem muita gente que acaba indo no efeito manada, que é todo mundo tá indo para esse lado, né? Vou também, tá todo mundo indo. Mas muitas vezes quando todo mundo tá indo para esse lado, já tá na hora de você começar a voltar. E quando a gente tem uma Selic mais alta, acontece um outro lado, que é o lado que ninguém tá olhando. Você encontra muito mais oportunidade a preço atrativo. No mercado imobiliário. No mercado imobiliário. Se a Selic tivesse... Não, esperar os juros baixar. Se a Selic tivesse baixa, estaria os preços muito mais altos, porque estaria muito mais aquecido. É lógico isso. Se a Selic está mais alta, você compra financiado e fala, mas aí eu vou pagar os juros caros. Tá bom, mas quando cair, você faz a portabilidade. Quantas pessoas não fizeram aí nos últimos 3 anos aí portabilidade por taxas mais baixas? Quando a Selic estava mais baixo... Carrega esse contrato e esquece. Porque isso é um investimento de médio e longo prazo. Não é um investimento para um tiro de curto prazo. E é um investimento com um pensamento patrimonial. E aí que tá. Hoje os corretores estão preparados a atender para moradia. Os compradores de imóveis estão preparados a atender para moradia. Preparado para comprar para moradia. Só que quando a gente fala moradia, será que a gente é mais guiado pela razão ou pela emoção? Pela emoção, total. Total! Não tem uma lógica, né? Porque a pessoa que vai investir é outra situação. Será que isso não passa também pelos corretores? Eu fico pensando muito, porque o corretor... E, cara, a gente sempre elogia bastante aqui na empresa a função... Você nos ensinou isso também, né? Cara, precisa privilegiar, precisa entender o corretor. Só que por muitas vezes a gente vê uma parte desses corretores que não compreendem esses números, né?
que nem você falou, cara, ele não tá preparado para isso. Ele não estudou, porque assim, você precisa conversar com o cliente. Nos bastidores aqui, a gente conversou pouco tempo, esses dois aqui conversando sobre números, cara, e olha que eu tô numa avalanche nisso há muito tempo já, e mesmo assim a gente precisa estudar um pouquinho. Imagina um corretor. Que tá acostumado a fazer a venda o tempo inteiro. A gente, de vez em quando, bate cabeça. Eu fico pensando nesse corretor, cara. Não tá acostumado. Ele sabe que tem que pegar aquele lead, né? Pegar aquele... É uma construção. É uma construção, não é de um dia pro outro. Mas, minimamente, nesses imóveis prontos, não tem nenhum material para ele comparar. Para ele enviar. Que ele não entenda. Que ele fala assim, olha, tá aqui, ó. Dá uma olhada aí, porque minimamente um cliente que já está olhando para comprar, para investir, minimamente ele já tem algum discernimento do que faz sentido e do que não faz sentido, comparativamente falando. Mas ele não tem nem o que enviar. Não é bom porque é bom, não porque é bom porque eu sei que tá barato. Gente, que argumento raso. Aqui é muito comum, por exemplo, aqui é muito comum dos caras chegarem pra gente e falar assim, não, pra gente não, que a gente compra para reformar e vender. Mas, por exemplo, minha família, que tem alguns, né? O assunto era sempre assim, não, esse preço de metro quadrado vai justificar um aluguel, por exemplo, de 0,20, 0,30. Cara, mas se é investimento com recorrência, né? Se é investimento com, cara, de você receber ali os aluguéis, de você fazer patrimônio, cara, de ter recorrência de aluguel, 0,20, 0,30 não faz sentido nenhum, né? Se eu pegar a diferença no juro composto, quer dizer, o preço do metro quadrado, será que ganha dessa aplicação que eu faço? Mas ainda assim eles ficam, não, mas o preço do metro quadrado tá muito caro, porque na região vai subir muito. Então acho que entra muito nessa questão de organizar as informações e de você conseguir colocar bem claro para o investidor quais são os potenciais ganhos, né, na operação. Perfeitamente. Estávamos conversando também aqui, e aí você falou, pô, tem operação hoje que tá pagando 0,7, 0,8, quer dizer, numa taxa de Selic a 12, se você for comparar rentabilidade e rentabilidade, já não é aquela coisa tão atrativa. Só que se você olhar para o cenário de longo prazo, ainda mais com uma parcela de financiamento, onde você consegue amanhã ou depois renegociar essa parcela, né? E os aluguéis passam a cobrir as despesas, podem ser que até cubram as despesas, cara, na formação de patrimônio faz super sentido. Muito sentido. Muito sentido. Então, e mais, gente, igual a gente tá falando aluguel 0,7, 0,8. Sinceridade, não é porque o aluguel dá muito nessa região. É porque o imóvel tá barato. O aluguel é isso e pronto. O aluguel é muito mais sensível a preço do que o compra e venda. Não adianta você viajar no preço, você colocar R$1.000 a mais no aluguel, não dá. Imóvel você pode colocar, às vezes, R$50 mil a mais, como é uma decisão de emoção. O cara paga, porque é o que ele quer pra ele, o que ele vai morar, na localização que ele quer, próximo do parente, próximo da escola, etc, etc. No aluguel, não, né? Então, isso é muito legal que você tá falando, que é muitas vezes ele abrir o investidor olhar para a construção do patrimônio a longo prazo, e já comprando barato, financiando uma parte e tendo uma rentabilidade que, de fato, se você olha no banco, o banco tá me dando lá 1% que seja, contra 0,8 do imóvel. Então não é um bom negócio. Tem muita gente que faz esse cálculo cru também, né? Então é melhor deixar no banco. Vamos lá. Você tem o 100% do dinheiro? Você não tá colocando 100% do dinheiro no imóvel. No banco, para dar essa rentabilidade de 1%, você tem que pôr 100% do dinheiro. Se o imóvel custa 1 milhão, você tem que colocar 1 milhão. Agora, se você financia 80%, 70% você tem que colocar imóvel, 200. Exato. Olha como é que já muda o cenário. Segundo, mesmo a gente comparando o cara que compra à vista, 1% na aplicação financeira e 0,8% no imóvel, não, 1% é melhor. Qualquer um com conta de padeiro consegue fazer isso. Mas e a valorização imobiliária, que também está de fora? A pessoa muitas vezes faz a conta só com o que está vendo ali no cenário, mas e a valorização, a diversificação do imóvel? Então, quando a gente olha os grandes bilionários do mundo, as pessoas que vão ficando ricas de verdade, gente, a grande maioria ganhou dinheiro foi no mercado imobiliário, tá? Você muitas vezes não precisa ter a pretensão de ter o patrimônio bilionário, né? Eu não tenho, nenhum. Mas, poxa, ter uma segurança e uma tranquilidade que me carrega ao longo dos anos numa coisa sólida, que é muito mais tangível e firme durante crise, gente, isso faz parte da diversificação de patrimônio. E lógico, faz parte também flipar, igual vocês fazem aqui, compra, reforma, muito bem reformado e vende. Faz parte você comprar um imóvel e deixar lá sendo renda. Faz parte você também ter dinheiro no banco.
Faz parte você ter um pouquinho, muitas vezes, dependendo do seu patrimônio fora do Brasil, tudo faz parte. Isso que eu ia falar, até fora do país, que eu ia perguntar em outros estados. Você comentou bastante de São Paulo, né? Hoje, sua área de atuação está bastante envolvida em São Paulo, mas fora. É óbvio que eu acho que você pode falar com mais propriedade, principalmente em BH, mas fora, você falou Porto Alegre, de áreas de atuação, por exemplo, que você via muito do quinto andar, que outros estados, por exemplo, outras capitais que a gente pode citar? Eu acho que assim, de fato, eu sempre fiz essa questão da alavancagem para a minha situação de patrimônio pessoal, que é comprar um imóvel financiado e o aluguel pagar parte da parcela e o complementar. O que acontece? A parcela cai, o aluguel sobe, né? O imóvel valoriza. Então, no começo você complementa, e isso com o aluguel normal, que um aluguel normal ele dá 0,4, um residencial dá 0,4 ao mês. Agora a gente está falando de situações que dá um 0,7, às vezes até 0,8 ao mês. Se eu fazia 0,4, hoje quando eu olho o 0,8, eu falo, gente, cadê esses imóveis que não tinham? Mas a gente mudou o cenário. Tá? A gente está vivendo uma situação que é diferente em todas as capitais, mas talvez algumas cidades mais do que outras. Por exemplo, Belo Horizonte, eu não acho nada a 07, 08. Aqui em Santos é fácil achar? Não é fácil. Não tem, principalmente residencial, né? São Paulo, a gente está vendo algumas oportunidades que eu entendo que são momentâneas, depois ela vai acabar estabilizando em 0,5, talvez um golaço é um 0,6, tá? Porque muitas vezes existem oportunidades porque o mercado não está tão aquecido. Se tivesse aquecido, gente, não ia ter 0,8. É lógico. Quer dizer, a analogia é taxa de juros alta, menos procura por imóvel porque dificuldade de financiamento, Perfeito. Com medo de pagar uma boa taxa. Cara, os vendedores sujeitam a flexibilizar preço, você compra numa situação atraente, né? E aí o aluguel vai para 0,8 porque a compra do imóvel foi bem feita. Perfeitamente. É isso. Não é porque o aluguel dá 0,8 nessa situação, nesse local. Mas sim é porque o imóvel está com preço muito bom. O projeto inteiro. E aí, assim, o que fazer, eu acho que é mais para o investidor, o que fazer nessa situação em que por conta da taxa, a gente já teve reduções até em bancos públicos, que são os mais comuns para fazer financiamento, alienação fiduciária. A própria Caixa já avisou que não vai fazer o financiamento com valor que antes 80% você fazia com valor, ela está reduzindo. Acredito que os bancos privados vão para uma outra dinâmica, mas mesmo assim sempre há uma redução por conta disso. O que fazer, né? Ou dá para procurar ainda, ou instituições financeiras não tão tradicionais? Olha, a gente tem de fato um olhar que, mesmo a taxa de juros tão alta, olha pra você ver o tanto que tá reprimido e o quanto que a casa virou prioridade. Eu acho que essa é a fala. Tá mudando as coisas. Antes, quando a pessoa olhava um imóvel para comprar para investimento, ele olhava o quê? Imóvel residencial ou comercial? Acho que ele olhava mais não é? comercial. Comercial. Aquela loja, que era a loja do centro. Loja, galpão. Onde é que passa aquele pessoal que tá apinhado de gente? Tinha luvas, você lembra disso? Lembro. Luvas. Você pagava luvas para comprar o ponto, Sim. pagava pro inquilino anterior. Hoje não tem mais isso. Hoje o imóvel residencial é a bola da vez e é muito mais seguro, porque é moradia. Só que o imóvel bonito, arrumadinho, montadinho, é esse que está conseguindo pegar uma rentabilidade maior, tá? Então, mesmo com a taxa de juros alta, tá? A gente nunca teve no Brasil tanto financiamento. Olha que loucura isso. Era para estar muito mais complicado o momento, mas as pessoas continuam comprando. Imagina se a taxa estivesse baixa. Financiado ainda. A liquidez ia transformar, cara, já os preços em uma outra realidade. Cara, me tira uma dúvida. Você assistindo de que há essa migração de saindo do comercial, indo para o residencial tem proporcionado um momento interessante para investimentos. Existe também uma característica para os residenciais? Existe, por exemplo, porque a gente vê bastante essas empresas construindo apartamentos mais compactos, justamente para também falar com o investidor. Perfeito. A possibilidade de fazer o aluguel mais curto, né? Sim. E então você também enxerga isso ou tem, por exemplo, oportunidade em todos os tamanhos? Eu acho que sim, tem oportunidade em todos os tamanhos, mas a oportunidade de rentabilidade maior, sem dúvida, está nos imóveis menores. Sem dúvida. Tá? Principalmente os montadinhos, os que já estão todos decorados, ou que muitas vezes precisam de um tapa muito pequeno e que já estão operando. Então, acho que isso aí é uma grande oportunidade, tá?
tá muito claro para mim. Você pegar um imóvel de 4 quartos para alugar, você vai conseguir 0,3, 0,2. Não faz muito sentido, não é um bom perfil para locação. Agora, você pega um apartamento de 1, 2 quartos, poxa, esse muitas vezes é o golaço, porque tem muito mais gente querendo alugar nessas condições. Principalmente quando a gente fala de São Paulo, né, gente? Porque é uma cidade que é para negócios, né? Para operar um Airbnb ou para alugar também a longa duração. Se você faz uma coisa arrumadinha, a turma paga, né? A turma paga, já montado, com ar-condicionado, e sem gastar isso do bolso. Você está colocando até a montagem já no próprio financiamento, né? Então, sim, concordo que os imóveis menores, ele tem muito mais possibilidade. Eu queria falar um pouco sobre essa questão da casa como prioridade. Fora do Brasil, existem vários fundos imobiliários especializados em residencial para locação. É o que eles chamam de multifamily. São prédios multifamily, tá? É interessante isso porque o dono do prédio é um dono único. Todas as unidades são para locação residencial. Mas não tinha isso no Brasil. Se olhava para fora, podia ter até o seu Zé lá que comprava um terreno, construía um predinho lá de 4, 5 andares e alugava um apartamento perto da faculdade, né? Que era a aposentadoria do seu Zé. Legal. Só que começou a desembarcar isso no Brasil, tá? Há uns 2 anos, fundos globais começando a organizar isso no Brasil. E por quê? Porque o Brasil é bola da vez? Não, não é isso. É porque antes o aluguel residencial não entregava um bom retorno. Hoje, no Brasil, já está chegando mais perto da mesma coisa que acontece lá fora, que é o quê? Você tem rentabilidade de aluguel residencial bastante atrativa. Então, isso é um outro indicador. O pessoal sempre está lá na lupa, lá procurando no mundo onde investir. Por que não fazia no Brasil? Porque o aluguel residencial não dava retorno. Agora, por que coincidentemente, não existe coincidência, né, gente? Eles embarcaram no Brasil. Ainda mais com avaliação de dinheiro, né? Avaliação Dá mais com avaliação. E muito dinheiro, né? Esses gringos vêm pra cá, olham tudo, né? E outros fundos eram mais atrativos, até falando do mercado financeiro, porque eu acho que também tem isso, né? Não era atrativo a questão da locação, mas você tinha dentro do mercado também inúmeras possibilidades. Sim, é que nem ele falou, área comercial, por exemplo, indústria, galpões logística. Você tem outros tipos de atratividade do setor imobiliário para fazer fundo imobiliário, shoppings. Então, era muito mais voltado para a área comercial. E hoje a gente tem até um fundo grande no Brasil também que tem investido, por exemplo, em loteamento, construção de casas para alocação, para revenda. Você vê bastante essa mudança. E são fundos que eles já estão trabalhando em diversas carteiras. Antigamente, os fundos eles trabalhavam muito segmentados, né? Sim. E hoje a gente vê lá esses caras abrindo um pouco mais esse portfólio. Então tem fundo que tem loteamento com casas, grande parte dessas casas vão ser vendidas, mas uma outra levada vai ficar de aluguel, depois eles vão para hotéis, depois eles vão para resorts, depois eles vão para outros tipos de atuação, justamente para diversificar e encontrar demanda. Porque é como a Admar estava falando, antes você não tinha viabilidade de retorno para fazer uma performance saudável e atrair investidor. Porque no final do dia o fundo ele precisa atrair o investidor. Ele precisa capitalizar para continuar fomentando os seus próprios negócios. E quem atrai investidor é a rentabilidade. A rentabilidade no final é o aluguel. Putz, se o aluguel residencial não paga, esquece isso aí. Mas agora passa a pagar. Exato, porque as pessoas estão mais dispostas a pagar pela casa, porque as pessoas ficam mais tempo dentro da casa, mais tempo da moradia, não querem morar em qualquer lugar. Isso foi um efeito da pandemia, será? Sem dúvida. Porque antigamente as pessoas não ficavam tanto em casa. Hoje em dia, todo mundo geralmente tem pelo menos 1 ou 2 dias de home office. Valoriza muito mais a casa, tem muito mais essa preocupação do bem-estar da casa. Gente, alugar imóvel hoje em qualquer capital do Brasil ou qualquer cidade grande do Brasil, acho que não vai ser diferente aqui em Santos, gente, dá briga. A gente teve um sócio aqui que tentou alugar, lembra que ele estava falando? Ele mandava uma lista pro corretor de possibilidades que estavam no site, o corretor voltava e falava, não, esses 4, 5 primeiros aqui, esquece que já foi alugado ontem. Ele falou, cara, uma loucura, uma correria. E assim, a gente aqui na Retro tá olhando pra isso também. Então a gente recentemente fez a aquisição de um apartamento, que a nossa discussão é justamente essa.
será que a gente segura para começar a formar uma da primeira carteira de locação? faz Lembra no muito almoço que a sentido. gente tava? Sim. Tinha um sócio de um fundo, ele falou, se eu tivesse que olhar, eu olharia para... Pois Isso mexeu comigo, cara. Com longo prazo, ele olhando, ele viu que ele isso. rodou muito, e aí no final ele falou, poxa, se eu tivesse carregado um pouco disso... Isso mexeu bastante. E eu acho que a gente está num momento muito oportuno. Muito oportuno. Por quê? Exatamente dessa diferença entre imóvel novo e imóvel usado. Eu tô falando diferença de imóvel de 5 anos. Vamos pegar aqui, gente. Está muitas vezes o dobro do preço. 80% a mais. O novo pronto tá mais barato e o lançamento que vai ficar pronto daqui a 3, 4 anos tá mais caro. Isso sempre foi assim. Mas não na diferença dessa. É tipo 30% mais caro. O que isso já está sinalizando? Se o custo de produção é mais caro, vai chegar a hora dos usados também subirem de preço. E é isso que eu te falei, é no soluço. A gente não sabe quando isso vai acontecer. Não é linear, né? Não sobe, não é uma escada... Eu gosto de falar que é igual criança que você não vê sempre. Você já viu? Sim, do aí nada tá andando, né? Aí você vê a criança e fala assim, o menino tava pequeno, filho de um amigo seu, você encontrou ele, tipo, 3 meses depois. Você fala, nossa senhora, mas esse menino cresceu demais, o que aconteceu? A gente leva um susto, não é? E os pais que estão vendo a criança todo dia nem percebem. Tá crescendo. Mas não leva um susto. Você fica 3 meses sem ver a criança, 6 meses sem ver a criança, você leva um susto, de repente já tá despichado, já tá andando, já tá falando, você fala, nossa, que velocidade, né? E esse é o efeito da construção de patrimônio com imóvel residencial. Agora, tem um jeito de você construir e tem um jeito de você construir. Como? Sabendo as melhores oportunidades, e aí que é o que é a nossa pegada, né? Ter uma assessoria, né? Exato. Precisa ter uma assessoria. Ter uma curadoria, Sim. entender o que é. Porque não tem certo ou errado. Você tem, igual tem fundo de renda fixa e fundo multimercado, né? É igual tem você comprar numa região consolidada e você comprar numa região em expansão. É isso. Uma região consolidada, ela vai dar uma rentabilidade talvez um pouco menor. Mas você já tem a consolidação, você tem menos risco. Uma região, muitas vezes, que está em consolidação, né? Ou, poxa, maravilha, você tem a possibilidade de ter um pouco mais de risco das oscilações, mas você tem, muitas vezes, se a coisa consolidar, você tem mais um upside de ganho. E qual que é o certo e qual é o errado? Os dois estão certos. Não tem ninguém errado. Precisa de alguém muito o pra dar um perfil norte. do que faz sentido para você. Sim, precisa de alguém para dar um norte. Aí eu tenho dúvida porque a gente foi visitar alguns prédios em São Paulo e a gente percebeu que tem algumas construções, inclusive, né, ali 100% pronta, até algumas foram vendidas ou não, por conta da incorporadora, da construtora, ou de quem pegou para administrar, que não deu continuidade, seja por qual motivo. E a gente vê levantando prédio, assim, estamos falando da capital, né? De São Paulo, muito prédio. Muito. Bairros assim, a gente ficou perto da Allianz Parque, que é onde acontecem muitos shows, muitos eventos hoje. Cara, a gente ficou num imóvel novo, muito próximo, que deu para ir andando do local, né, do evento, e aí você via 8 construções próximas. Isso assusta, assim, pra quem tá do outro lado, olhando e falando assim, pô, estão me dizendo que é bom investir nisso. Mas peraí, eu fui pra São Paulo hoje e vi diversas construções. Até que ponto isso? Será que vai ter essa valorização? Não vai ter? Ou cai? A minha argumentação já responde, de repente, pelos imóveis que já estão prontos. Não. É difícil de falar o quanto que esses imóveis, isso eu realmente tenho dificuldade de falar, tá? O quanto que esses imóveis que estão em construção vão realmente valer lá na frente. Porque eu já acho que esses imóveis em construção, muitas vezes, estão bem esticados em relação a um imóvel que acabou de ficar pronto. Eu não consigo te falar isso, né? Mas eu acho que a turma que tá falando vamos construir e a turma que tá comprando deve estar considerando isso. Ou indo mais pelo lado da emoção e encantado ali com todo o mise-en-scène de lançamento e tudo e tal. Quer dizer que lançamento é um mau negócio? Não é isso. Pode ser bom, mas eu acho que tem muita coisa com preço muito esticado quando você compara aos prontos. Amanhã, quando os prontos subirem, talvez o lançamento seja até melhor do que o pronto. Hoje, olhando o pronto versus lançamento com idade de diferença pouca, tá? Até uns 5, 6 anos, comprar o pronto é muito melhor. Eu não tenho dúvida. Se você tiver condição de comprar o pronto, compre o pronto, tá? Agora, uma coisa eu posso afirmar, que os prontos vão subir de preço. A oportunidade é agora, então. Não tem dúvida, porque tem um gap muito grande, gente. Tá sendo comercializado pelo dobro.
Tá aí, ó, já tá acontecendo, é tangível. O cara tá vendendo um negócio que vai ficar, a consultora tá vendendo um que vai ficar pronto daqui a 5 anos, pelo dobro do preço que tá pronto. Vamos pensar daqui a 15 anos, um prédio vai estar com 10 e o outro com 15. Tem diferença. Não, o mesmo prédio. É isso que eu ia falar, não tem muita diferença, né? Em relação à idade, aqui mesmo, os prédios, de vez em quando a gente toma um susto, pô, mas esse é mais velho que o outro. E o que é mais novo tá até com acabamento um pouco pior. O mais velho tá melhor, tá né? melhor, é o mais velho. Às vezes pega 20, 30. Não... Exato. E, gente, a gente tá falando de prédios novos que já usaram o melhor da tecnologia construtiva. Não é aquelas coisas que os canos estão todos ruins, que tem problema e tal. Nada disso. Eu tô comparando novo com novo. Né? Hoje a gente conversa, a turma aí de 40 mais aí, cara, você conversar com um cara de 35 ou 45, todo mundo acha que é da mesma idade. Não faz diferença. O papo é o mesmo. Você conversar com um de 60 é a mesma coisa. Talvez a geração já mude muito quando você vai conversar com um de 70 e tantos. Aí já tem muitas vezes um pensamento um pouco mais diferente. Mas é a mesma geração de prédios. Isso é muito legal. É isso que a oportunidade está gritando. Cara, eu tenho uma dúvida e acho que essa é muito mais para conhecimento, não só meu, mas acho que de geral, né? Já que nós estamos falando aqui a respeito de investimentos, em São Paulo teve uma enxurrada de apartamentos NRs, né? Que eles chamam os não residenciais. E recentemente também saíram algumas matérias, inclusive, de empresas, fundos que já estavam trabalhando com esses imóveis NR, tiveram um problema, teve uns que não conseguiram nem ser lançados. Recentemente a gente ficou sabendo que uma outra empresa administradora de short stay devolveu um prédio pra construtora, porque, cara, ficou com um problema. Isso, inclusive, a gente foi visitar um deles, né? E isso ficou, assim, bagunçado. E o investidor, muitas vezes, ele não tem essa ciência. Não tem. Né? Então, cara, acho que até... isso deve ser uma consultoria que a Casa 11 também deve prestar. Mas você consegue, por exemplo... mostrar quais são as principais diferenças entre um e o outro, o que tá rolando, por que o NR meio que micou nesse processo, Legal. Né? E por que melhor canalizar pro residencial, mesmo Ótima sendo pergunta. mais caro, né? Ótima pergunta. Vamos lá. NR significa não residencial. Então ele não é um apartamento, ele é um imóvel não residencial, como se fosse um imóvel comercial. Existem uma série de impasses ainda sobre como vai ser essa fiscalização, como as coisas vão acontecer. Eu acho que pode no futuro sim existir boas possibilidades do NR, mas olhando para a situação hoje, tem que tomar muita atenção. Não existe nada que não possa ser bom, depende da precificação. Tá? Então não existe, fiz esse investimento, o Admar falou que é ruim. Não é isso. Tá? Depende, tudo depende. Mas vamos comparar objetivamente. Um imóvel NR, primeiro, você não consegue fazer a alavancagem patrimonial com financiamento habitacional. Você vai fazer o financiamento comercial, que a taxa de juros já chega de ser 30% a 40% ou 50% maior do que o financiamento habitacional. Começa por aí. Segundo, ele não pode ser alugado para long stay. Long stay são contratos de longa duração, e sim só para short stay. Como ele é não residencial, ele já entra uma situação que não é só o seu imposto de renda. Você tem que emitir um recolhimento de ISS, porque é não residencial. Então, quando é não residencial, você já tem que muitas vezes ter uma prestação de serviço embutida. Então tem uma série de coisas, mas ao mesmo tempo fala assim, como é que confere isso? Como é que está sendo a multa? Está tudo muito ainda no limbo aí para entender como vai fazer. Eu acho que grandes construtoras têm esse problema na mão. Curiosamente tem gente vendendo o NR, apesar desses pesares, até mais caro do que o residencial. É meio assim, totalmente contrassenso, mas tem gente tentando emplacar isso com outros diferenciais. Mas você tem uma liquidez menor depois na hora da venda, porque ele não pode ser para moradia. Né? Então, você ter um viés de um imóvel que pode ser para locação de curta temporada, de diária, de hóspede, que é um ótimo negócio, mas também que pode ser também para moradia. Poxa, você tem plano A e plano B, olha que beleza. Né? Um plano só não dá, né?
Fica meio restrito. Mas tem que ser precificado. Sim. E aí não é isso que está acontecendo, né? Na hora de vender, você não vai conseguir financiar, que a maioria das vendas são financiadas. Você vai vender à vista, ou então com financiamento com juros maior. Quando a pessoa bater o olho, nossa, esse juros está muito caro, não quero. Vai cair a venda. Então você tem menos liquidez. Gente, você tem que pensar em todos os cenários, porque a vida da gente muda, né? Quantas vezes a gente fala, dessa água nunca beberei, eu não penso assim, gente, eu mudo de opinião igual troco de roupa. As coisas são mutáveis. Hoje um cenário assim, amanhã pode ser outro, mas você tem que traçar um cenário A, B, C, D e pensar nas hipóteses de manutenção, de saída, de rentabilidade. Eu acho que é isso que é rico, sabe? Você ser bem assessorado para fazer um investimento com mais consciência, com esse olhar de longo prazo para a construção de patrimônio. E, gente, o tempo passa, a gente nem percebe. Quando você vê, você tem 4, 5, 8, 10, 12 apartamentos. E às vezes tem muita gente alugando apartamento aí com rentabilidade 0,3, 0,4, lotado, ou 0,2. Não, tem um imóvel, quanto vale seu imóvel? Não, tá bem alugado. Quanto? 2 mil. Quanto vale? 1 milhão. 0,2%. E às vezes em localizações que muitas vezes não são tão atrativas. Gente, vende esse apartamento para o consumidor final e monta uma carteirinha. Uma carteirinha que já entrega mais, que você comprou melhor, que você vai ter uma alavancagem patrimonial, que você pode comprar mais utilizando um pedaço de financiamento. E isso é matemática, isso que é o legal. E assim, desses imóveis, faz muita diferença, acredito que pareça meio óbvio, mas é legal perguntar, faz muita diferença? Com vaga de garagem acredito que sim, né? Mas ele com área de lazer, o NR você já falou, todos os atrativos, para quem tá de repente alugando vai ser bom, né? Porque por curto espaço, porque precisa ter a limpeza, precisa ter uma série de coisas embutidas nisso, mas vamos comparar um geral, um residencial normal. Tá. Faz muita diferença, tem uma área de lazer, tem um escape ali para você, seja um número de vagas de garagem razoável e outros atrativos dentro do imóvel. Hoje, por exemplo, não tá fazendo diferença. O importante é estar numa boa localização. Imóvel sempre é localização em primeiro lugar, localização em segundo, localização em terceiro. Sempre, né? Mas é lógico que esses atributos fazem diferença. Mas eu acho que é um conjunto, é uma matriz de conjuntos que vai fazer você levar o investimento. Por exemplo, a localização, mas também muitas vezes o preço, a rentabilidade, né? Se já está montado, se não está, as intervenções que você vai ter que fazer ou não. Então é um conjunto. É lógico, um prédio com lazer completo faz muito sentido. Por exemplo, pegar uma região que é super nova e que tem muito prédio legal. Pinheiros agora tá bombando ali. Poxa, o lazer muitas vezes não é um mega diferencial para os prédios novos em Pinheiros, porque todos têm. Né? É um diferencial? Mas não é um mega diferencial. Agora um super lazer pode ser um diferencial. Agora você vai para a região central. Um prédio com lazer no centro é golaço, porque os apartamentos cada vez, muitas vezes, menores e que com essa questão, muitas vezes, de estar na rua, as ruas não estarem tão mais cheias, essa questão, muitas vezes, de insegurança, poxa, o lazer te traz uma qualidade de vida muito melhor. Então, é olhar muito as oportunidades que tem na mesa. Hoje, a oportunidade na mesa pode não ser de amanhã, porque começa também a vender, todo mundo quer maximizar. Isso é fato, tá, gente? O construtor do prédio quer maximizar, vender o mais caro possível. A pessoa que quer comprar o imóvel quer comprar o mais barato possível. É sempre um jogo, né? E talvez, a minha experiência mostra que talvez as melhores oportunidades não estão nas coisas tão claras. Você tem que investigar um pouco mais, você tem que entender um pouco mais, você tem que perguntar. E o papel do investidor é perguntar. Porque às vezes o que é melhor para um não é melhor para o outro. Porque depende muito do perfil, do que você está buscando. O que a gente tem visto também, muita gente fazendo, por exemplo, de interior, ou aqui de Santos. Santos não é interior, né? É litoral. Mas que quer um ponto de apoio em São Paulo. Pô, você tem um ponto de apoio em São Paulo, é tão prático. Às vezes ficar em hotel, às vezes a experiência de hotel, às vezes está muito caro, às vezes está muito coisa, tem que levar mala, tem que fazer mala e tal. Tem muita gente fazendo isso e às vezes aproveitando a temporada que é de férias, que muitas vezes não vai para São Paulo e rentabilizando o imóvel. Faz todo sentido isso. Antigamente as pessoas eram mais apegadas, né? Eu ainda tenho um pouco disso, confesso. Mas você fala assim, pô, mas vai dormir na minha cama? Hoje em dia as coisas já estão mais abertas que sua cama. Quando você fica no hotel, a cama não é sua mesmo, não é? Vai trocar do lençol? Por que essa preocupação toda? E quantas pessoas dormiram nesse quarto de hotel que você tá achando que é seu? Você só não viu, você só não ficou sabendo. Pô, hotel de beira de estrada então, né? Não é? Não.
Bom, meu amigo, me diz uma coisa. Hoje, então, Casa 11, ela tem lá um portfólio de apartamentos. Hoje vocês estão em parceria com fundos? Você colocou aqui parceria de fundos que precisa agora levantar capital, dar saída nesses imóveis. E a ideia é entregar isso para o varejo, para o consumidor final. Perfeito. Perfeito. E isso é um momento muito legal. Vamos falar de Casa 11. A Casa 11 acabou de ser fundada, gente. Então, isso é muito legal estar aqui com vocês, porque a gente já estava em conversa com fundos aí a partir de agosto sobre a possibilidade de criar uma operação própria. Casa 11 é como se fosse uma operação própria do fundo, para ele ter os insights, entender o que tem que fazer, entender qual que é a precificação certa, entender por que esse dá para pedir isso, aquele dá para pedir aquilo, pegar também os insights do que os clientes estão falando, do que o consumidor está falando, e criar um jeito de dar vazão, porque esses fundos já rentabilizaram, já ganharam dinheiro com esses imóveis, e chegou a hora deles partirem para outra, normal, igual todo fundo tem entrada e tem saída. Agora chegou a hora de saída para ele fazer outros negócios, né? E aí eles sabem que para eles conseguirem essa rentabilidade, eles têm que ser flexíveis, muitas vezes em preço, trazendo boas oportunidades. É o mais sensível. O preço, muitas vezes, é o mais sensível. Então, hoje a gente está com excelentes oportunidades que não estavam no mercado, com preços excelentes, com preços muito atrativos, que gera essa rentabilidade mensal, muitas vezes de 0,7% ao mês, 0,8% ao mês, mais a valorização imobiliária. Então, esse portfólio está super quente, tá? Ele está começando a ir essa semana para o mercado, tá? A gente está agora acabando de finalizar a precificação dos imóveis, a tabela, qual que vai ser o preço de cada unidade, né? Qual o diferencial de cada unidade, montar um comparativo para o consumidor final também, para ele ter a informação para tomar a decisão de uma forma racional, né? E aí que a gente está aqui em primeira mão, falando para a turma aqui de Santos, que a Retrofit aí tem sempre uma carteira muito boa de investidores, porque eu qualifico que é oportunidade. Tanto que eu tô ficando com imóvel para mim. Ampliando a carteira de investimento também. Tá, e aí lá no portfólio, então, diversas unidades, diversos bairros. Aí eu queria que você fosse um pouco mais minucioso nesse trabalho da Casa 11 com o investidor. Por exemplo, aqui a gente tem uma gama de investidores. Legal. Né? Aí eu pego lá alguns investidores e começo a conversar com os investidores e falar, olha, tem uma oportunidade, porque a gente sempre foi cobrado também disso. Vocês não têm aí uma carteira de imóveis de receita recorrente, né? E pra gente, a Flipagem sempre foi super interessante, foi assim que a gente consolidou, por mais que também estejamos agora olhando para outros cenários, inclusive capaz que fiquemos com alguns imóveis dessa carteira, porque de fato os números são atrativos. Estive lá quinta-feira te acompanhando, né? Então, cara, eu queria que você pegasse e falasse, pô, beleza, Admar, eu tenho aqui o Dauno que quer comprar um imóvel nessas condições. O que hoje a Casa 11 consegue chegar lá para o investidor e falar, cara, vamos começar a conversar aqui, qual é o seu ticket médio, aonde você está procurando, o que eu consigo te entregar, isso. O que é mais importante para você? Por exemplo, podemos fazer aqui um bate-bola com Dauno, por exemplo. Dauno, o que para você seria importante, assim? Você tá querendo um imóvel para investir, ter o máximo de rentabilidade? Ou você quer um imóvel que também sirva de um ponto de apoio quando você for a São Paulo? O que te agrega mais, assim? O que brilha seus olhos? Localização, faria um investimento exatamente com esse ponto de apoio. Para que em alguns momentos, entendeu? Fora daqueles períodos que dá maior rentabilidade, óbvio, mas de repente com algumas datas até interessantes para que eu possa viajar e ficar em São Paulo, mas teria esse ponto de apoio. Essa seria para mim. Outra pergunta, você tem algum financiamento habitacional no seu nome hoje? Tem. E você vê espaço ainda do que você tem? Você tem mais margem para pegar mais? E isso é muito golaço. Gente, eu sempre tive praticamente o máximo de financiamento habitacional. E você deve usar isso. Isso é dinheiro que você está deixando na mesa. Tá? Então não tem problema você ter um financiamento habitacional no seu nome atual, muitas vezes do imóvel que você reside ou de um outro imóvel de investimento, mas utilizar isso como alavanca para investir e crescer o seu patrimônio. Então isso é muito ouro, tá? Então, maravilha. A gente já começaria a pensar quais regiões versus preços atenderia o Dauno, tá? Então, por exemplo, a gente tem imóvel de altíssimo padrão,
tá? Que já vai estar mais ou menos na faixa de 900 mil a mais. Mas a gente tem imóvel já na região central, que pode ser um ponto de apoio mais simples para aquelas pessoas que falam, não, eu gosto do centro e tal, a partir de 210 mil reais. E tem o meio do caminho, que muitas vezes é um Bela Vista, que é um bairro super consolidado de São Paulo, na faixa de 400 e poucos mil. Olha que beleza. Então, vamos pensar esse meio do caminho, que é 400 e poucos mil, que se reflete a todos os outros imóveis da mesma forma. Gente, com 80 mil de sinal, você consegue comprar. E o restante você financia. E o próprio financiamento custearia... Olha isso. A mesma dinâmica do consórcio, porque muitos investidores ou quem é corretor de investimentos, quando quer vender consórcio, fala a mesma coisa. É a mesma dinâmica? Então, só para o público em geral que está escutando também. Sim, mas no entanto, o consórcio, enquanto você não é contemplado, você precisa de dar um lance muito alto. Você vai precisar de mais dinheiro ainda para conseguir ser contemplado com consórcio, tá? Agora, tem muita gente que fala assim, não, eu não vou comprar porque eu estou esperando minha carta ser contemplada do consórcio. Perde investimento. A oportunidade. Sim, mas se a carta for contemplada, ele pode usar a carta para quitar o saldo devedor. É super ótimo fazer isso. Esse pensamento da pessoa que compra com consórcio já está pensando em fazer uma carteira de locação a longo prazo. Mas você não precisa esperar o consórcio acontecer. Você pode fazer o financiamento e depois quitar o financiamento com consórcio. Muita gente não sabe disso. E a turma que tem FGTS. Gente, FGTS rende 3% ao ano. E deixa o dinheiro lá parado com possibilidade de utilização. E muitas vezes não utiliza, né? Então essa é uma outra possibilidade. Então, assim, é um pensamento que não é novo, sendo bem sincero. Muita gente já faz isso há muitos anos, né? E geralmente o sentimento que fica mais evidente é quando a pessoa vende um negócio e não carrega, né? Fala assim, todo mundo tem na família, se eu não tivesse vendido aquele lote, se eu não tivesse vendido aquele apartamento, eu podia ter segurado, não é assim esse sentimento? Todo mundo tem? Pois é, mas alguém comprou esse apartamento em alguma hora e a longo prazo o mercado imobiliário, ele é matador, gente. Ele é matador. Acho que em toda a área, né? A gente foi para Maceió e para Lagoas, né? E a gente foi para algumas cidadezinhas litorâneas, que é super conhecida, Maragogi, por exemplo, e a gente, nossa, cara, lotado, e a gente via algumas regiões que ainda tinha área, né? Maceió é uma delas. Eu falava pro Jean, eu falava assim, cara, mas não é a hora de comprar? Ele falou assim, nós vamos comprar em Maceió. Eu falei, cara, eu não sei, eu preciso comprar no Sul, em Maceió, em BH. Você tava na emoção da praia, ó. Mas eu fico pensando, tirando a emoção, claro, né, a paixão. Que é justa. Tirando a paixão, em algumas localidades que nós gostamos muito, né, a gente gosta de viajar, eu falo, cara, sabe aquele local X que a gente já vai há 10, há 15 anos? Não tem mais terreno pra vender. Um lugar que eu ia que era 100 mil um terreno, cara, hoje é 700 mil, 1 milhão. Cara, a região do Sul, que é terra de estrangeiro praticamente, porque do pessoal, né, Buenos Aires, falando da Argentina de modo geral, Uruguai, o pessoal migra bastante para a área do Sul, nosso Sul, né? Então, eu falei, cara, era uma região que tinha muito terreno. A gente ia até lá, falava, terreno de 100 mil, 120. Outro dia a gente foi fazer uma pesquisa, 700 mil um terreno, um declive aqui assim, numa área de morro. Falei, não, peraí, tem alguma coisa de errado nisso. Não tem mais. Não tem mais. A gente começa a pensar em áreas para retrofit, a gente começa a ver que está escasso também. Então, cara, isso vai muito nessa linha. Lógico que a gente sempre traz as preocupações, os questionamentos, é mais para fomentar e o debate ele ficar mais acalorado e melhor, e para trazer, obviamente, as informações, né? Mas, cara, endosso o que você está falando. De novo, assim, a gente que já está no mercado há um tempo, cara, quanto mais tempo você perder com isso, é pior, assim. Quanto mais parar para estudar, né, esperar uma taxa, esperar uma oportunidade, mas acho que a gente trazendo a Admar aqui e o nosso público vendo o podcast, ele passa a ter uma luz no fim do túnel, porque ele está encontrando um espaço, uma empresa que está se dedicando a falar para ele,
sobre números, sobre rentabilidade, alguém que tem competência, alguém que pode chegar lá, cara, te dar um auxílio tanto na parte de financiamento, porque conhece muito, de conseguir selecionar, que tem um portfólio já que entrega números, que isso que eu acho que desde quando a gente estreitou essa conversa com a Casa 11 e tentando montar aqui a nossa parceria Casa 11 Retrofit, era isso assim, sabe? A validade dos números. Cara, as coisas já estão acontecendo, os números já estão na mesa. Não é um teste, né? Então, não é uma promessa, né? Não é uma promessa, né? Olha, isso aqui vai rentabilizar. Cara, de último caso, frente ao que você está pagando hoje, você já tem X de rendimento, esse X de rendimento, ele já é o 0,7, ele já é o 0,75, já é o 0,78, já é o 0,80. Então, isso já vai consolidando mais a tese, porque, cara, você não tá falando com alguém que tá de olho na corretagem para vender o imóvel. Óbvio, o ativo principal é o imóvel, a comercialização, né, é o meio, só que a promessa da empresa, pelo que eu estou entendendo, é fazer justamente a consultoria para entregar para o investidor final, para o cara do varejo, um pacote de benefícios de mostrar para ele o caminho. Perfeitamente. Né? Então, cara, eu tenho 2 clientes. Eu tenho um fundo que precisa sair, mas em contrapartida, cara, eu quero ter uma comunicação muito ativa com esse outro cara de entregar. Porque se eu tenho um portfólio muito grande, isso pode ser recorrente, é importante que esse cara... Que é diferente do cara, tô me alongando aqui, mas é diferente do cara que, por exemplo, vai comprar um apartamento para morar. O cara que vai comprar um apartamento para morar, pode ser que ele saia daquele apartamento 10 anos depois. Então a recorrência dentro de uma imobiliária ela é mais difícil. Já com esse investidor, se ele comprou e deu certo, né? Cara, ele pode fazer um consórcio, ser contemplado, cara, por sorteio, ele já vai pro segundo. Então a recorrência lá dentro é importante. Então o cuidado com esse cliente, com esse investidor final, ele tem que ser um pouco mais próximo, né? Ele tem que ser entregue a um negócio muito melhor. É um convite, Jean. Eu acho que a gente está fazendo aqui é um convite. A gente viu muito a educação financeira começar a tomar evidência no Brasil e justíssimo, mais do que merecido isso, tá? Porque a pessoa tem que começar a poupar, tem que começar a olhar e preocupar com o longo prazo. Minha avó tem 97 anos, na época dela não tinha iodo no sal e nem cloro na água, e ela tá aí com 97 anos, plano de saúde nem existia, médica quando tava morrendo. Morava na fazenda. Quando ela era pequena, levaram ela num carro de boi 1 dia e meio pra ser consultada que tava passando mal quando criança. E tá aí, com 97. Imagina a gente. Que tem acesso a tudo isso desde hoje. Né? Então, é um convite. É um convite de... Igual foi essa virada do tipo da consciência de poupar, de economizar, de construir patrimônio. É um convite para você se tornar um investidor imobiliário. Ai, mas eu não sei por onde começar, mas eu acho que eu nem tenho renda para isso, eu tô começando. Tem sim. Tem sim. Eu ia perguntar agora, como, pra gente partindo aqui pro final, fazer o convite, né, efetivamente pro público, como começar? Isso. E eu acho que é igual a questão de academia, é igual a questão de começar a poupar. Gente, você tem que começar. O início, às vezes, você fica assim, será? Mas depois você faz, gente, as pessoas que viram investidor de imóvel não param de comprar. Já viu isso? Não para de comprar, porque chega uma hora que, olha só, a prestação desce, o saldo devedor desce, a valorização sobe, o aluguel sobe, começa a ficar positivo esse fluxo. Começa a sobrar dinheiro, vai fazer o quê? Compra mais imóvel, se prepara. Exatamente para você ter uma renda que garanta a sua independência financeira no futuro, mas você tem que começar a construir hoje. Então, eu acho que convite aqui para os ouvintes da Retrofit, né? A gente tem essa parceria, a gente quer colocar em primeira mão aqui para a turma aqui de Santos, né? Que a gente vai fazer aí um evento apresentando os imóveis que tem, apresentando a teoria de como funciona, e quem tiver super interesse aí de entender mais, né? Tanto para um ponto de apoio, quanto muitas vezes para o investimento, tanto para locação de longa temporada ou de curta temporada, a gente tem excelentes opções no momento. Excelentes. Não são boas opções, são excelentes opções que dão uma rentabilidade muito acima da média. E, poxa, seria um prazer aí a turma começar a dar esses passos investindo em imóvel, utilizando essa possibilidade da alavancagem financeira. Eu acho que esse é o principal recado que a gente deve passar aqui hoje. Você tem condição de ser um investidor de imóvel. É lógico que a gente está querendo aqui também estar próximo das pessoas. Eu tenho renda, eu tenho minha holding, eu quero construir uma carteira, eu já tenho dinheiro que eu queria diversificar. Ótimo. Mas esse cara ele já tem consciência o quanto que isso que a gente está falando é bom.
Mas tem muita gente que não tem a consciência e não sabe por onde começar. E tem um medo também de fazer um mau negócio, né? Então, a gente já tem uma coisa que hoje, no D0, já é um bom negócio. Não é uma expectativa futura, é uma realidade. Fica alerta. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque assim, o convite vai chegar pro nosso evento. Faremos um evento de lançamento em relação a isso, a parceria da Retrofit com a Casa 11. Queria agradecer imensamente a Admar Cruz. Falei para vocês assim que, se me permite o jargão aqui, é um monstro do mercado imobiliário e que voltará, porque temos alguns assuntos ainda para tratar. Então, esse tema era mais importante para trazer para vocês, né? E aí, Giancarlo? Não, em breve ele vai estar aqui. Ele tem, assim, hoje foi essa questão de a gente mostrar uma oportunidade, mostrar uma parceria nova, trazer para os nossos investidores, primeira mão, né? Uma alternativa diferente de investimento em renda. Cara, ele, assim, para mim, é a pessoa mais competente que tem para falar e tá com um portfólio excelente, mas ele tem bastante coisa para trazer, cara, do mundo imobiliário, das histórias. Graças a Deus eu tive a bênção de poder viver bastante tempo do lado dele, aprender absurdamente. Vou botar um ponto aqui, cara, que eu acho que não podia deixar de escapar e falar, né? A gente foi a primeira empresa a emitir um certificado de recebíveis imobiliários no Brasil para house flipping, e a culpa foi 100% dele. Ele foi o cara que conseguiu viabilizar. Ele foi o cara que provocou a gente em diversos momentos de falar, cara, o que vocês fazem é bom, mas precisa melhorar aqui, aqui, aqui. E aí ele não era aquele cara que só fazia o apontamento, ele era o cara que fazia o apontamento e trazia as alternativas, e uma delas foi o CRI. Então, assim, pô, a Retrofit é extremamente grata a tudo que você já fez por nós, tanto como investidor, quanto consultor, como amigo. Então, assim, pô, não pode deixar espaçar muito tempo para a volta e a gente dividir mais histórias, que eu sei que tem histórias aí que são fantásticas, cara. A Secretaria de Vendas, tudo. Pô, a gente ficou 30 dias na China, né? Sim. Então, cara, ali foi... Nossa, ali tem história. Tem história. Nossa senhora. Eu sei só de algumas, então assim, também queria fazer meu agradecimento. Se vocês acompanham a Retro, sabe como a Retro está, pode ter certeza que nós temos alguns parceiros, mas o Admar é um deles e, cara, tem grande importância na nossa história. Muito. Então, se vocês estão olhando, acham que nós temos aqui um sucesso, tá aqui também. Tá aí. Casa 11, Admar Cruz. Então, cara, a gente faz aqui a propaganda. Não vamos nos cansar de fazer essa propaganda e ter você como nosso parceiro, cara. Muito obrigado, viu? Obrigado aí pelo reconhecimento. Fiz de coração, mas eu acho que é igual a gente tá falando aqui sobre essa possibilidade de alavancagem patrimonial. Não adianta falar... Não adianta mostrar que é bom se as pessoas não querem fazer. Porque dá trabalho. Fazer dá trabalho. A pessoa vai ter que ir lá ver, analisar qual que é o melhor, buscar uma taxa de juros, né? Da mesma forma, fazer um CRI, poxa, um negócio percursor, dá mais trabalho, né? O Down, eu lembro, pegando fim de semana, vamos sair, vamos pegar e tal, deixa eu analisar a documentação, vamos fazer um negócio acontecer e tal. E, poxa, é isso. O Gian fazendo reunião, buscando outras alternativas para ter certeza que essa era melhor, né? O Thiago fazendo os projetos, organizando essa situação toda, pegando o que tem de melhor, mudando muitas vezes com as tendências. Gente, dá trabalho. Fazer a coisa bem feita dá trabalho. Não adianta falar que Admar, você vai me indicar o que é melhor? Claro, posso indicar, posso fazer, mas depende do que é melhor para você. Tem um trabalho seu de analisar, de entender, né? Para ter a segurança e fazer um próximo passo consciente. Eu acho que estou diante aqui de vocês que deram esse passo consciente, que dá trabalho, mas sempre com essa vontade assim, vamos fazer o que é melhor. Se dá trabalho ou não dá, a gente vai fazer o que é melhor. Então, acho que a gente dá alguns direcionamentos, mas o mérito é seus, que foram lá e fizeram, né? Porque muitos falam, poucos fazem. Eu acho que é a mesma coisa que a gente tem aqui hoje, né? Tá aí a oportunidade, tem muitos imóveis ótimos, mas muitas vezes não tomar a ação de dar esse passo de investimento patrimonial, tempo passa. Então, cabe a pessoa realmente entender e dar o passo, igual vocês fizeram aqui com a Retrofit. Parabéns. Boa. Obrigado, viu? Meus amigos, recado dado. Tá? Esperamos a Admar Cruz nessa bancada, nessa mesa aqui, em breve. Esperamos vocês no nosso evento de lançamento. Mais uma vez o convite foi feito, o recado foi dado. Meus amigos, obrigado. Valeu por tudo. Obrigado, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau.